Bom pessoal, estamos de volta aí, né, com mais uma videoaula aí de Java. E nessa videoaula nós vamos saber um pouco mais sobre variáveis e comportamentos dessas variáveis aí no código fonte. Então, para isso nós vamos criar aqui uma nova classe, clicando lá em comentários. Vamos, na sequência, vamos colocar aula 3, vamos finalizar. Aí, então, temos aí nossa classe criada, vamos criar um main, certo? E vamos dar início. Vamos aproveitar e vamos criar aqui um comentário. Vamos colocar o comentário. Imagine um exercício. Faça um programa que receba um valor inteiro e imprima seu cubo, ok? Então vamos lá, vamos declarar até o momento apenas uma variável, certo? Declarei essa variável. Vamos pedir para que o usuário digite um valor. Digite um valor. Vou colocar uma setinha e, logicamente, que para eu ler eu tenho que usar a classe scanner. Então, scan, vamos escolher aqui essa parte do Java útil aqui, certo? Esqueci até de falar, existe uma documentação sobre essa classe. Essa classe, toda vez que você usa, ela tem uma documentação, né? Grande parte dela já vem com a documentação, mas tem que se ter um conhecimento de inglês, porque toda a documentação do Java é em inglês, tá? Eu vou chamar de ler a variável, certo? Vai ser new scanner e ponto e vírgula. Vamos passar para ele uma outra classe system, ponto com método in. Ótimo, agora podemos fazer a leitura. A receber ler ponto, como estamos trabalhando com inteiros, new int, certo? Então vamos fazer esse teste primeiro. Vamos fazer que A receba A multiplicado por A multiplicado por A. Então tá lá, A recebe A multiplicado por A. Vamos imprimir o resultado. E se eu quisesse imprimir o valor digitado pelo usuário ao cubo vale. Então vamos lá. O valor digitado pelo o valor mais ao cubo vale mais A, correto? Então vamos rodar o software, vamos ver o que teremos. Vamos ver agora, vamos esperar um pouquinho. Percebo que aqui não tem nenhum erro, né? Digite um valor, certo? Como eu usei um print ln, eu vou ter que digitar aqui embaixo, então vou colocar 2. Percebo que o valor 8 ao cubo vale 8, ou seja, aí nós podemos tirar várias conclusões. Uma delas é o seguinte: percebam que eu multipliquei as 3 variáveis e coloquei o resultado dentro dela mesma. Então eu poderia estar imprimindo a variável antes de executar o cálculo. Então vou colocar aqui valor da variável antes do cálculo. E vamos, depois do cálculo,
vamos fazer o cálculo e depois aqui embaixo vamos executar a linha, escrever a linha com o cálculo. Então vamos lá, 2. Então está aqui o valor da variável antes do cálculo. A variável A tinha um conteúdo 2. Aí logo após imprimimos, né, que corresponde a essa linha. Logo após efetuamos o cálculo e no final executamos essa linha que corresponde a essa. Percebam que o A deixou de valer 2. Por quê? Porque o resultado da multiplicação dos três da própria variável A foi colocado dentro da própria variável A. Então, dessa forma a gente percebe que perdemos o valor inicial de A, que foi impresso por essa linha que corresponde a essa aqui de baixo. Por que isso aconteceu? Porque ela foi sobrescrita. Para evitar que isso aconteça, poderíamos declarar uma outra variável. Por exemplo, poderia chamar de B. Então, se eu imprimir a variável A, depois nós vamos fazer com que B receba o cálculo da variável. Então nós vamos imprimir a variável A e vamos imprimir a variável B. Vamos rodar, digite um valor, 2. Percebam agora que o valor da variável A antes do cálculo vale 2, que é essa linha aqui. Bom, aqui embaixo estamos, depois do cálculo, logicamente, que essa parte aqui, nós vamos imprimir essa daqui. O programa vai executar essa linha de comando. Percebam que agora a variável A que está aqui continua valendo 2, ou seja, ela não foi alterada durante o processamento. Então o que foi demonstrado com isso? Que as variáveis perdem o valor dependendo da manipulação que você fizer no seu código, correto? Então essa é uma parte onde se deve tomar muito cuidado. Bom, vamos falar também um pouco de erros gerados. Nesse caso, se eu tirar a vírgula, percebam que agora existe uma variável chamada AB, porque a vírgula separava as variáveis. Então nós temos erros agora de código. Não podemos encontrar o símbolo da variável A na onde? Na classe aula. Se formos aqui, a mesma coisa, não pode encontrar. Nesse outro aqui ela não pode encontrar a variável. Nesse outro também não pode encontrar o símbolo da variável A. Por quê? Porque deixamos de colocar a vírgula aqui. Vamos agora falar um pouco do comando ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele marca o final de um comando. Se eu retirar o ponto e vírgula, o compilador vai entender como se fosse dessa forma. Ou seja, ele não sabe aonde termina este comando e aonde começa esse daqui, porque quem marca o fim de um comando é o ponto e vírgula. Então o compilador está entendendo dessa forma, certo? Inclusive, se a gente colocar o mouse em cima, você vai ver que está aparecendo esperado. Olha só, esperado o que? Um ponto e vírgula. Olha aqui, bem nesse local. Basta colocar o mouse em cima que você vê que ele tem um erro. Então, para resolver esse problema, coloca-se o ponto e vírgula. Então, esquecer um ponto e vírgula é erro, o seu programa não compila e ele não funciona. Bom, eu vou tirar o LN para que possamos imprimir na frente. Se esquecermos por um acaso de uma aspas, influencia, claro, o programa não vai funcionar. Olha o que ele está pedindo. Tá. Olha lá em cima. Esperado. Unclosed string literal. Significa que uma string literal não foi fechada. Certo? Então, você também não consegue compilar, o programa não funciona. Se eu esquecer uma letra, outro erro, isso faz parte da sintaxe da linguagem, a gente tem que saber como funciona. Então,
percebam aí que um R tirado, o programa vai apresentar erro, certo? Se eu tentar usar uma variável que não foi declarada, olha, tá ali, cannot find symbol, ou seja, variable f. F não pode ser encontrada. Por quê? Porque F não foi declarada. Apenas as variáveis A e B foram declaradas. Então, vamos voltar para o correto, certo? Muito bem. Na realidade aqui era A, né? Se eu esquecer um ponto, ele vai reclamar também. Não pode encontrar o símbolo, ele não sabe quem é esse método, esse comando. Então, é um erro tremendo esquecer também os pontos. Se eu esquecer mais, o outro erro. Por quê? Porque ele não percebe que está existindo uma concatenação, certo? Se ele esquecer, por exemplo, de fechar, olha lá, ele está falando que é esperado o quê? Um parênteses no final, correto? Se eu tirar um sinal que é de multiplicação, também erro. O compilador não vai saber o que você está fazendo. Então, esse é um erro. Se eu digitar system com S minúsculo, o compilador não sabe quem que é, porque system ele só entende como maiúsculo. Então, outro erro. Evitem erros. E uma dica é que vocês saibam a sintaxe da linguagem, saibam como ela funciona, saibam ela de cabeça e de que forma utilizá-la, porque o uso indevido da linguagem, ela vai provocar erros no seu sistema, certo? Um outro erro é mudarmos a lógica. Por quê? O que nós podemos fazer na realidade? Podemos retirar as variáveis daqui e passarmos a variável para baixo. O que aconteceu? Você mudou a ordem lógica, porque quando o compilador começa a fazer a varredura pela sintaxe, ele vai olhando linha a linha. Ele olha a linha 14, olha a linha 15, olha a linha 16, 17, 18. Quando chegou na linha 19, eu tenho uma referência à variável A, e ele não sabe que ela existe, porque ele não leu ela na linha de cima. Então isso gerou muitos erros. Ou seja, o que eu fiz? Estou mudando a ordem lógica das coisas. O que mais que eu poderia fazer? Poderia mudar a ordem lógica, e seria um erro lógico que não daria erro no compilador, né? Mas teríamos um erro talvez de lógica aí. Então a variável não pode ser inicializada, essa variável. O que aconteceu aqui? Eu não tenho valores para A ainda, e estou tentando fazer com que B receba a multiplicação dessa variável várias vezes. Isso também gera um erro. Se a gente colocar aqui, olha lá, a variável não deve ser inicializada, certo? Então não compila. Se a gente quiser tentar, olha lá, um ou mais projetos foram compilados com erro. Se eu tentar executar assim mesmo, ele executou outro código que não tinha erro, mas o 3 ele não executou a aula 3, certo? Então vamos voltar. Um outro erro que a gente pode ver é que consertamos o código, ele continua aqui marcando com essa bolinha vermelha, significando que existe erro. Para isso, basta salvar para ver se realmente o código tem um erro. Outra coisa, quando salvamos o Java, nós salvamos o arquivo Java como aula _ 3.java. O A está no maiúsculo. Note que na minha classe agora ele está em minúsculo. Isso também é um erro. Por quê? Porque o nome da classe tem que ter o mesmo nome do arquivo Java. Então, isso também é um erro.
certo? Bom, e aonde que fica esse código fonte? Bom, para vocês que estão usando o Windows, vocês vão olhar dentro de meus documentos, né? No meu caso aqui que eu estou usando o Linux, o que eu vou fazer? Eu vou procurar na minha pasta pessoal e vou procurar NetBeans Projects. Vamos ver onde é que fica aqui. Essa pasta para o pessoal que usa, né? As pessoas que usam Windows. Ixi, epa, para onde foi? Ah, tá aqui. Essa pasta se encontra dentro da pasta meus documentos. Bom, vamos entrar lá dentro de meus documentos. Isso aqui são projetos, né, que eu já desenvolvi, testes, entre outras coisas. Nós fizemos um projeto, né? Vamos ver aqui na onde que está o nome do nosso projeto. O nome do nosso projeto é aula_1. Então, aula_1, esse é o nome do nosso projeto. Então, dentro meus documentos de vocês vai ter uma pasta NetBeans Projects. Aí, dentro dessa pasta, nós vamos ter várias outras pastas, igual vocês podem ver, certo? Por enquanto, vamos trabalhar com a pasta src clean source, que é o código fonte. Aqui fica o código fonte. Bom, lembram que temos comentários, porque ele é o nosso pacote. Comentários, ele nada mais é do que uma pastinha. Dentro dessa pastinha nós temos os arquivos Java que nós criamos. Então, você poderia estar até abrindo com um editor de texto comum, tá aí, ou Notepad, ok? No caso de vocês, né? Aqui eu estou usando Linux, estou usando Gedit, correto? Então, deixa eu voltar aqui na realidade. Vou voltar mais uma vez. Bom, toda vez que eu compilo o código Java, ele não gera um executável, ele gera um bytecode que vai ser interpretado por uma Java Virtual Machine. E esse bytecode é um ponto class com o mesmo nome da classe criada. Então, se olharmos aqui dentro de build, nós vamos ter as classes compiladas, nós temos o pacote e nós temos as classes compiladas. Elas são bytecodes, elas não são código binário, certo? É uma diferença aí muito grande para quem usa, quem está acostumado a desenvolver em C++, Delphi, etc. E nesse caso nós temos .class. Aqui é que estão os executáveis. Vamos executar via linha de comando aí uma classe dessa. Vou abrir em um terminal. Deixa eu ver aqui. Vai dar para cá. Vamos executar aula 3. Então eu vou colocar Java aula 3. Deu erro, não sei porquê. Aconteceu. Ponto 3. Vamos ver. Não foi possível localizar a classe nem carregar. Ah, tá. Eu vou ter que fazer de forma diferente. Bom, mas eu vou fazer uma videoaula separada só para executar os programas em Java via linha de comando. Vamos deixar aí para uma outra oportunidade, para a gente saber o que é que está acontecendo aqui, certo? Mas aqui ficam os compilados. Vamos fazer uma aula depois. Então vamos voltar lá para o nosso NetBeans, né? Então eu acho que por essa videoaula já está excelente, certo? Vamos executar aqui mais uma vez. Arquivo, ótimo, apareceu 3, tá lá embaixo, certo? Então esse foi o nosso estudo de caso de hoje, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção, por assistir a videoaula e até a próxima.